Planejamento organizado. Apresentação ao segredo elétrico da mente superior. Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro num espaço de tempo assombrosamente curto. Você já aprendeu que tudo o que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo, que o desejo é levado na primeira parte de sua jornada do abstrato para o concreto, à oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a sua transição. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro, em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. Agora receberá instruções para a feitura de planos práticos. 1. Alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior, descrito num capítulo posterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Não a negligencie. 2. Antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, ainda que isso nem sempre seja na forma de dinheiro. 3. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior pelo menos 2 vezes por semana e, se possível, com mais frequência até que tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. 4. Mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior. Se você não seguir estas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior nada pode conseguir onde não existir harmonia perfeita. Tenha esses fatos em mente. 1. Você está envolvido numa empresa da maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. Você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo plano adotado no esforço de acumular riqueza deve ser criação conjunta sua e a de todos os membros de sua aliança da mente superior. Você pode originar seus próprios planos no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros de sua aliança da mente superior. A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua-o com um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente com outro, e assim por diante, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência em criar planos novos que tomem o lugar dos que falharam. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro, ou em qualquer outra empresa sem planos práticos, que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se, se os planos falharem, que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos foram inadequados. Faça outros. Comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade, por não terem um plano sensato para acumular fortuna. Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste em sua própria mente. James J. Hill foi temporariamente derrotado quando tentou pela primeira vez levantar o capital necessário à construção da estrada de ferro de leste para oeste.
mas também transformou a derrota em vitória por meio de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária não só no começo de sua carreira automobilística, mas também depois de já estar bem alto no caminho do sucesso. Criou novos planos e foi marchando em frente para a vitória financeira. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas os triunfos deles, sem perceber as derrotas temporárias que tiveram que superar antes de chegarem até lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar, racionalmente, acumular uma fortuna sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como um sinal de que seus planos não servem, reconstrua-os e veleje novamente em direção ao cobiçado objetivo. Se você desistir antes de alcançar o objetivo, você é um fugitivo. Um fugitivo nunca vence, e um vencedor nunca foge. Separe esta sentença, escreva-a num pedaço de papel em letras bem grandes e coloque-a onde possa vê-la todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir ao trabalho. Quando começar a selecionar membros para seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério. Há os que bentolam acreditam que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmutado em seu equivalente monetário, através dos princípios aqui assentados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si nada mais é que matéria inerte. Não pode se mover, pensar, falar, mas pode ouvir quando alguém que o deseja chama por eles. Você poderá vender serviços e ideias. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas para os que têm de começar a acumulação de riquezas vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais, ou da venda de ideias. O que mais, exceto ideias e serviços pessoais, teria a pessoa sem posses para oferecer em troca de riquezas? Onde a liderança começa? Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como o dos líderes, o outro, dos seguidores. Resolva, no início, se você pretende tornar-se líder em sua profissão ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que um líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pode seguir um líder com inteligência não pode se tornar líder eficiente. O homem que melhor segue um líder é geralmente o que mais rapidamente se transforma em líder. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com seu líder. 11 segredos da liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança. 1. Coragem inabalável. Baseia-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo por tal líder. 2. Autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seguidores mais inteligentes. 3. Agudo senso de justiça e equidade. Sem um senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito dos seus seguidores. 4. Decisão definida. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se sente seguro de si, não poderá liderar outros com sucesso. 5. Planos definidos. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação, sem planos práticos, definidos, é comparável a um navio sem leme. Cedo ou tarde, acabará de encontro aos rochedos. 6. O hábito de fazer mais do que aquilo por que se foi pago. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder de querer fazer mais do que exige de seus seguidores. 7. Personalidade agradável.
Nenhuma pessoa relaxada, descuidada, pode tomar-se líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão o líder que não tem as características de uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendê-los e os seus problemas. 9. Domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. 10. Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraquezas de seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá o líder. Se um de seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. 11. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder, e poder exige cooperação. Há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas de que a liderança pela força não pode durar. A queda e desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. Revela que o povo não seguirá indefinidamente a liderança forçada. Napoleão, Mussolini e Hitler foram exemplos de liderança pela força. Sua liderança passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir, temporariamente, a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. O novo tipo de liderança abrangerá os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, assim como alguns outros fatores. O homem que faz deles a base de sua liderança encontrará muitas oportunidades de liderar em qualquer fase da vida. Por que os líderes falham? Chegamos agora aos maiores erros dos líderes que falham. É tão essencial saber o que não se deve fazer quanto saber o que se deve fazer. 1. Inabilidade em organizar pormenores. Liderança eficiente exige a habilidade de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça, na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupado demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso, é claro, significa que ele deve adquirir o hábito de relegar detalhes a auxiliares capazes. 2. Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião o exige, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outros para executar. Os maiores de vocês serão servos de todos. É a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabem em vez de o que fazem com o que sabem. O mundo não paga os homens pelo que sabem, paga-os pelo que fazem, ou induzem outros a fazer. 4. Medo da competição dos seguidores. O líder que teme que um de seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor, cedo ou tarde. O líder capaz treina substitutos aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer dos pormenores de seu cargo. Somente dessa maneira pode o líder multiplicar-se e preparar-se para estar em vários lugares, dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade eterna que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer outros agirem do que poderiam ganhar possivelmente por seu esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo magnetismo de sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviços e melhores serviços do que poderiam prestar sem seu auxílio. 5. Imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos para orientar, eficientemente, seus seguidores. 6. Egoísmo. O líder que chama a si toda a honra pelo trabalho de seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras. Contenta-se em vê-las, se existirem,
dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco por elogios e reconhecimento, do que apenas por dinheiro. 8. Intemperança. Os seguidores não respeitam o líder intemperado. Além disso, a intemperança, em qualquer de suas variadas formas, destrói a resistência e a vitalidade dos que a ela cedem. 9. Deslealdade. Isso talvez devesse constar no começo da lista. O líder que não é leal aos que nele confiaram, aos seus associados, aos seus superiores e aos inferiores, não pode manter a liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como valendo menos que o pó da terra e atrai para ela o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as facetas da vida. 10. ênfase da autoridade da liderança. O líder eficiente lidera animando e não tentando instilar o temor no coração de seus seguidores. O líder que procura impressionar os seguidores com sua autoridade faz parte da categoria dos líderes à força. Se o líder for um líder de verdade, não terá necessidade de alardear o fato, exceto por sua conduta, pela simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o cargo. 11ª. ênfase do título. O líder competente não exige título para ter o respeito de seus seguidores. O homem que se preocupa demais com o título, geralmente pouco mais tem a oferecer. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que quiserem entrar, e seu local de trabalho nada tem de formalidade ou ostentação. Essas são as causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer uma dessas faltas é suficiente para produzir fracasso. Estude a lista com cuidado se aspira à liderança e certifique-se de estar livre dessas faltas. Muitos campos para a liderança. Antes de deixar este capítulo, chamamos sua atenção para alguns campos férteis em que houve declínio de liderança e nos quais o novo tipo de líder pode encontrar oportunidades em abundância. 1. No campo da política, há uma procura insistente por novos líderes, procura que indica nada menos que uma emergência. 2. Os bancos estão passando por uma reforma. 3. A indústria pede novos líderes. O futuro líder na indústria, para durar, deve se considerar quase como um funcionário público, cujo dever é dirigir o que lhe foi confiado de maneira a não pesar nem em um indivíduo, nem em um grupo de indivíduos. 3. O líder religioso do futuro será obrigado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais, presentes, e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda por nascer. 5. Nas profissões jurídicas, médicas e educacionais, um novo tipo de liderança e, até certo ponto, novos líderes se tornarão necessários. Isso é especialmente verdade no campo da educação. O líder nesse campo deverá, no futuro, encontrar meios e modos de ensinar as pessoas a aplicar o conhecimento recebido na escola. Ele deverá lidar mais com a prática e menos com a teoria. Estes são apenas alguns dos campos em que oportunidades para novos líderes e um novo tipo de liderança são agora possíveis de obter. O mundo está passando por uma mudança rápida. Isso quer dizer que os meios pelos quais se produzem as transformações nos hábitos humanos devem ser adaptados às transformações. Os meios aqui descritos são os que, mais do que quaisquer outros, determinam as tendências da civilização. 5 maneiras de obter um bom emprego. As informações aqui fornecidas são o resultado líquido de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram encaminhados a vender seus serviços com eficiência. A experiência provou que os meios aqui descritos oferecem os métodos mais diretos e eficazes de reunir o comprador e o vendedor de serviços. 1. Escritórios de colocações. É preciso ter cuidado para escolher somente conceituados, cuja gerência possa mostrar registros adequados de resultados satisfatórios. Há relativamente poucos escritórios nessas condições. 2. Propaganda. Tente nos jornais, periódicos comerciais, revistas. Anúncios classificados geralmente merecem confiança no sentido de darem resultados satisfatórios no caso dos que procuram cargos de venda ou de assalariado comum. Propaganda promocional
É mais recomendável no caso dos que procuram relações com dirigentes, de modo que o anúncio apareça na seção do jornal mais capaz de chamar a atenção da classe de empregadores que se procura. O anúncio deve ser preparado por um perito que sabe como injetar qualidades de venda suficientes para obter respostas. 3. Cartas pessoais de solicitação. Estas devem ser dirigidas a determinadas firmas ou indivíduos mais necessitados dos serviços oferecidos. As cartas devem ser sempre bem datilografadas e assinadas à mão. Com a carta, deverá ser enviado um dossiê ou um sumário das aptidões do candidato. Tanto a carta de solicitação como o dossiê sobre as experiências e aptidões deverão ser preparados por especialistas. Vejam as instruções referentes aos dados que devem ser fornecidos. 4. Solicitação através de conhecimentos pessoais. Se possível, o candidato deve tentar uma aproximação com os empregadores em perspectiva, através de amigos comuns. Esse método é especialmente vantajoso no caso dos que procuram ligações com dirigentes e não querem dar a impressão de se estar mascateando. 5. Solicitação pessoal. Em alguns casos, pode ter mais efeito o candidato oferecer os serviços pessoalmente aos empregadores em perspectiva. Nesses casos, deve ser apresentada, por escrito, uma lista dos requisitos para o cargo, uma vez que futuros empregadores desejam, muitas vezes, discutir as fichas apresentadas com os sócios. Como preparar um sumário ou dossiê? Esse sumário deve ser preparado com o mesmo cuidado com que o advogado prepara a petição de um caso a ser julgado no tribunal. A não ser que o candidato tenha experiência no preparo dos sumários, deve ser consultado um perito e seus serviços requisitados para tal propósito. Comerciantes de sucesso empregam homens e mulheres que compreendem a arte e a psicologia da propaganda para apresentar os méritos do seu produto. Quem tiver serviço pessoal a oferecer deve fazer o mesmo. Os dados seguintes devem aparecer no sumário. 1. Educação. Declare em poucas linhas, mas com segurança, a instrução que teve e quais as matérias em que se especializou na escola, dando as razões da especialização. 2. Experiência. Se você teve alguma experiência em cargos similares que procura, descreva-as, declarando nomes e endereços dos empregadores anteriores. Assegure-se de estar salientando qualquer experiência especial que possa ter tido e que o capacitaria a ocupar o cargo que deseja. 3. Referências. Todas as firmas comerciais praticamente desejam saber tudo sobre resultados anteriores, antecedentes e outras coisas. Acrescente ao sumário breves fotocópias de cartas de a. Empregadores anteriores. b. Antigos professores. c. Pessoas proeminentes cujo julgamento mereça confiança. 4. Uma fotografia. Coloque junto ao sumário uma fotografia sua recente e não enquadrada. 5. Candidate-se a um cargo específico. Evite solicitar um cargo sem descrever exatamente o cargo determinado que deseja. Nunca solicite apenas um cargo. Isso indica falta de aptidões especializadas. 6. Declare suas aptidões para o cargo. Dê todos os pormenores quanto à razão que acredita o capacitá-lo a ocupar o cargo que procura. Esse é o pormenor mais importante da sua solicitação. Determinam mais do que qualquer outra coisa a consideração que irá receber. 7. Ofereça-se para um período de prova. Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência mostrou que raramente falha para conquistar ao menos uma tentativa. Se estiver certo de suas aptidões, uma prova é tudo de que você precisa. Além disso, a oferta indica que você confia em sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É muito convincente. Deixe bem claro que sua oferta se baseia em a. Sua confiança na capacidade que tem de ocupar o cargo. b. Sua confiança na resolução do empregador em perspectiva de empregá-lo após um período de prova. c. Sua determinação de conquistar o cargo. 8. Conhecimento dos negócios de seu empregador em perspectiva. Antes de se candidatar a um emprego, pesquise bastante a respeito do tipo de negócio para familiarizar-se com eles e indicar no sumário o conhecimento adquirido neste campo.
Isso impressionará bem, pois mostrará que você tem imaginação e interesse real no cargo que deseja. Lembre-se de que não é o advogado que melhor conhece as leis, mas o que melhor prepara o caso que vence. Se o seu caso for bem preparado e apresentado, a vitória será mais do que a metade ganha logo no início. Não tenha medo de se estender demais no dossiê. Os empregadores têm o mesmo interesse em adquirir os serviços dos candidatos capazes que você em conseguir o emprego. Na verdade, o sucesso de muitos empregadores de êxito é grandemente devido à sua habilidade em escolher representantes capazes. Eles querem todos os dados possíveis. Lembre-se de mais uma coisa. Capricho na preparação do dossiê mostrará que você é pessoa esmerada. Tive a oportunidade de ajudar no preparo de dossiês de clientes que eram tão notáveis e fora do comum que resultaram no emprego do candidato sem entrevista pessoal. Ao completar o dossiê, mande encaderná-lo com capricho. E escreva, à mão ou à máquina, o seguinte: Dossiê das aptidões de Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do Blank Company Incorporated. Mude os nomes cada vez que mostrar o dossiê. Esse toque pessoal chama a atenção com toda certeza. Mande datilografar ou imprimir o dossiê no papel mais fino que puder obter, encadernado em papel pesado próprio para isso, mudando a capa e o nome da firma a ser inserido se for mostrá-lo a mais de uma companhia. Sua fotografia deve ser colada a uma das páginas do dossiê. Siga essas instruções ao pé da letra, melhorando-as sempre que sua imaginação o sugerir. Vendedores de êxito vestem-se com esmero. Compreendem que a primeira impressão é duradoura. Seu dossiê é seu vendedor. Dê-lhe boas roupas para que faça um contraste com qualquer coisa que o empregador em perspectiva tenha visto como solicitação de cargo. Se vale a pena ter o cargo que você deseja, vale a pena também tentar consegui-lo. Além do que, se você conseguir se impor ao empregador de maneira que o impressione com sua personalidade, receberá provavelmente mais dinheiro por seus serviços desde o começo do que receberia se tivesse solicitado emprego da maneira convencional, costumeira. Se você procura emprego através de uma agência de propaganda ou de colocações, mande o agente usar cópias do dossiê ao oferecer seus serviços. Isso o ajudará a ganhar a preferência tanto do agente quanto dos empregadores em perspectiva. Encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências por certos ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. 1. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a companhia ou o indivíduo para o qual deseja trabalhar. 3. Estude o empregador em perspectiva quanto à política, pessoal e oportunidades de progresso. 4. Pela autoanálise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incrementos e ideias que acredita poder transmitir com êxito. 5. Esqueça-se do emprego. Esqueça se há ou não uma vaga. Concentre-se no que você pode dar. 6. Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. 7. Apresente-o à pessoa certa de autoridade que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou reações. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. Essa linha de conduta pode tornar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento economizará-lhe anos de trabalho árduo com um salário modesto. Tem muitas vantagens, a principal delas sendo que economizará de 1 a 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado.
Toda pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe, o fará por planejamento deliberado e cuidadoso. O público é seu sócio. Homens e mulheres que oferecem seus serviços para melhores proveitos no futuro devem reconhecer a transformação que teve lugar com referência às relações entre empregador e empregado. As futuras relações entre empregadores e empregados serão como uma sociedade, consistente de empregador, empregado e o público a quem servem. Essa nova maneira de oferecer seus serviços é chamada de nova por muitas razões. Em primeiro lugar, tanto o empregador quanto o empregado do futuro serão considerados empregados colegas, cuja tarefa será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo uns dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que serviam. Cortesia e serviço são as palavras-chave do comércio de hoje, aplicando-se à pessoa que negocia serviços pessoais ainda mais diretamente do que ao empregador a quem ela serve. Em última análise, tanto o empregador quanto o empregado são empregados pelo público que servem. Se não servirem bem, pagam com a perda do privilégio de servir. Todos nós nos lembramos do tempo em que o homem que lia o medidor de gás batia na porta com força suficiente para quebrá-la. Quando se abria a porta, entrava sem ser convidado, com uma carranca que parecia dizer claramente: "Por que me fizeram esperar?" Tudo isso mudou agora. O homem que lê o relógio de gás comporta-se como um cavalheiro que está encantado em servi-lo. Antes que as companhias de gás percebessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando responsabilidades impossíveis de eliminar, os educados vendedores de fogões a óleo apareceram fazendo um negócio da China. Durante a Depressão, passei vários meses na região carbonífera de Antracita, na Pensilvânia, estudando problemas que quase destruíram a indústria do carvão. Empregadores e empregados procuravam explorar uns aos outros, acrescentando o custo das negociações ao preço do carvão, até descobrirem que tinham criado um comércio magnífico para os fabricantes de utilidades domésticas à base de óleo e para os produtores de óleo cru. Esses exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer, para mostrar que estamos onde estamos por causa de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, finanças e transporte, o mesmo princípio controla indivíduos e determina seu status econômico. Valorize-se de 3 maneiras. As causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas. A não ser que tais causas sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ninguém pode negociar seus serviços de modo eficaz e permanente. Cada um deve ser vendedor em causa própria no que se refere a serviços pessoais. A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados determinam em grande parte o valor e a duração do emprego. Para negociar serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente por um preço satisfatório, sob condições agradáveis, deve-se adotar e seguir a fórmula QQE, que significa qualidade mais quantidade mais o espírito adequado de cooperação são iguais à vendagem perfeita de serviço. Lembre-se da fórmula QQE, mas faça mais que isso, aplique-a como hábito. Analisemos a fórmula para nos certificarmos de que entendemos exatamente o que significa. 1. Qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor ligado ao seu cargo da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. 2. Quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve maior habilidade através da prática e da experiência. Novamente se dá ênfase à palavra hábito. 3.
Espírito do serviço deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação dos sócios e colegas. A adequação de quantidade e qualidade de serviço não é suficiente para manter um mercado permanente para seus serviços. A conduta, ou o espírito com que você presta o serviço, é fator determinante forte, tanto relativamente ao pagamento que você recebe, quanto à duração do emprego. Andrew Carnegie frisou esse ponto mais que os outros com relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso ao negociar serviços pessoais. Salientou inumeradas vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Acentuou que jamais reteria qualquer homem, por maior a quantidade ou por mais eficiente a qualidade de seu trabalho, a não ser que trabalhasse num espírito de harmonia. Insistia em que os homens tinham que ser agradáveis. Para provar que dava alto valor a essa qualidade, ajudou homens que se ajustaram a seus padrões a tornarem-se extremamente ricos. Os que não se ajustaram tiveram de ceder lugar a outros. A importância de uma personalidade agradável é acentuada por ser fator que possibilita prestar serviços dentro do espírito certo. Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviços num espírito de harmonia, essas qualidades muitas vezes compensam deficiências tanto na qualidade quanto na quantidade dos serviços prestados. Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. Você é do tipo, dá cá ou toma lá. A pessoa que vive da venda de serviços pessoais não é menos comerciante que o homem que vende utilidades. Pode-se adicionar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que o comerciante que vende mercadorias. Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vive da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e responsabilidade ligadas aos que vendem utilidades. Os dias do tipo dá cá já passaram. Ele foi suplantado pelo toma lá. Em termos de capital, o valor real de suas habilidades mentais pode ser determinado pela quantidade de renda que puder produzir, ao anunciar seus serviços. Uma boa estimativa em termos capital do valor de seus serviços pode ser feita multiplicando sua renda anual por 16,66, pois é razoável calcular que sua renda anual represente 6% do seu valor em termos financeiros. O dinheiro se empresta a 6% ao ano. Ele não vale mais que as habilidades mentais, ou inteligência. Frequentemente vale bem menos. Capacidades mentais competentes, se negociadas com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que a que é exigida para levar adiante uma negociação comercial com commodities. Porque as capacidades mentais são uma forma de capital que não pode ser depreciada de forma permanente por meio de crises ou depressões, e que tampouco pode ser roubada ou perdida. Além disso, o dinheiro que é essencial para a negociação comercial é tão vazio quanto um monte de areia, até que ele seja associado a habilidades mentais eficientes. 31 maneiras de falhar. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha comparada aos poucos que vencem. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais foram classificados como fracassos. Minha análise demonstrou que existem 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo, serão apresentadas as descrições das 31 razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se com auxílio desta ponto a ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. 1. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a se fazer, se é que há algo, para pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia deste livro oferece apenas um método de superar essa fraqueza, que é por meio do auxílio da mente superior. Observe, porém, que este é o único dos 31 casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. 2. Falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central ou objetivo definido para perseguir. 98 entre 100 dos que analisei não tinham tal objetivo.
Talvez essa fosse a principal causa do seu fracasso. 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente ao ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço. 4. Instrução insuficiente. Essa é uma desvantagem facilmente saneável. A experiência provou que as pessoas mais educadas são as que se fazem por si mesmas ou autodidatas. É preciso mais que um diploma de escola superior para tornar a pessoa educada. Qualquer pessoa educada aprendeu a conseguir o que quer na vida sem violar os direitos alheios. A educação consiste não só no conhecimento, mas mais especificamente no conhecimento aplicado com eficiência e persistência. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas mais especificamente pelo que fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver, ao mesmo tempo, seu melhor amigo e maior inimigo, colocando-se diante do espelho. 6. Má saúde. Ninguém pode ter êxito acentuado sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. São estas as principais. A. Abusar de comidas prejudiciais à saúde. B. Hábitos de raciocínio errados. Dar expressão a negativismos. C. Prática indevida ou exagerada do sexo. D. Falta de exercício físico certo. E. Quantidade inadequada de ar fresco, devido à respiração falha. 7. Influências desfavoráveis do meio durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente e de amizades impróprias durante a infância. 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação está à sombra de todo o ser humano, esperando a oportunidade de estragar-lhe as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado porque espera o momento certo para começar algo que vale a pena. Não fique esperando. O momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo de seu caminho. 9. Falta de persistência. Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais da derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave descobre que o velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder, e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada por transmutação e dirigida a outros canais. 12. Desejo descontrolado por ganhar algo de graça. O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Provas disso podem ser encontradas no estudo do colapso de Wall Street em 1929, quando milhões de pessoas tentavam ganhar dinheiro jogando na bolsa. 13. Falta de poder de decisão definido. Homens bem-sucedidos chegam às decisões com rapidez, e se for o caso, mudam-nas muito lentamente. Homens que fracassam chegam às decisões, se é que chegam, muito lentamente e mudam-nas rapidamente e com frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma se encontra, geralmente se pode achar a outra.
Destrua este par antes que ele o prenda à roda de moer do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 temores básicos. Esses temores foram analisados para você num dos capítulos seguintes. Devem ser dominados antes de você poder oferecer seus serviços com eficiência. 15. Escolha errada do cônjuge. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tende a se contentar com as sobras quando os outros já se satisfizeram exercendo suas escolhas. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta do elemento do risco ou perigo. 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja ele próprio inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. 19. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você possa se entregar de corpo e alma. 20. Falta de concentração de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seus esforços num objetivo definido, principal. 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado pela pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida de sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obtê-lo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que o tem sob o seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. 23. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com diferenças de opinião religiosa, racial e política. 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso. 25. Inabilidade de cooperar com outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida por essa falta que por todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócios ou líder bem informado irá tolerar. 26. Posse de poder não adquirido por esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro, ganho por outrem. O poder nas mãos de quem não adquiriu gradualmente é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesto, por força das circunstâncias sobre as quais não se tem controle, sem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, suas ações a apanham, e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas que avisam aos outros que se afastem. São fatais ao sucesso.
29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões, criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum de fracasso entre os que começam em negócios pela primeira vez sem reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. 31. Outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido e que não tenha sido incluída na presente lista. Nestas 31 causas principais de fracasso, encontra-se a descrição da tragédia da vida, que acontece a praticamente todos os que tentam e falham. Será de grande utilidade se você puder pedir a alguém que o conheça bem para percorrer essa lista com você, ajudando-o a se analisar através das 31 causas do fracasso. Será benéfico se tentar sozinho. A maioria das pessoas não pode se ver como outras a veem. Você pode ser uma delas. Como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é: homem, conheça-te a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer a essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais, para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. Você deve conhecer seus pontos fortes, de modo que possa chamar a atenção para eles quando estiver oferecendo seus serviços. Só é possível conhecer-se através de uma análise precisa. A loucura da ignorância em relação a si mesmo foi exibida por um jovem que solicitou um cargo ao gerente de afamada companhia. Causou ótima impressão, até que o gerente lhe perguntou que salário esperava. Respondeu que não tinha soma fixa em mente, falta de objetivo definido. Então, o gerente replicou: pagar-lhe-emos o que vale depois de 1 semana de experiência. Não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso onde estou empregado atualmente. Antes de começar a negociar um reajustamento de salário em seu cargo presente ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro. Todos querem mais, mas é bem diferente valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com o que lhes é justamente devido. Suas demandas ou necessidades financeiras não têm nada a ver com seu valor. Esse é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviços úteis ou por sua capacidade de induzir outros a prestá-los. Você progrediu no ano passado? A autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Na vida, vai-se para adiante, fica-se parado ou se retrocede. É claro que o objetivo deve ser o de progredir. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, se houve, quanto. Revelará também algum retrocesso que porventura tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novo os progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir e examinando as respostas, com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda. 28 perguntas muito pessoais. 1. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? Você deve ter um objetivo anual definido a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. 2. Prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? Prestei a maior quantidade de serviço de que fui capaz? O espírito de minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo?
Permiti ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e, se assim, até que ponto? Melhorei minha personalidade e, se assim, de que maneira? Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Tomei decisões com rapidez e de caráter definido em todas as ocasiões? Permiti que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? Dissipei alguma energia por falta de concentração de esforço? Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços? Fui intemperado em algum de meus hábitos? Expressei aberta ou secretamente qualquer forma de egoísmo? Minha conduta para com os companheiros os levou a respeitar-me? Minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas, e segui rigorosamente esse orçamento? Quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderia ter aproveitado melhor? Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? Fui injusto para com alguém? E se o fui, de que maneira? Se fosse eu o comprador de meus serviços esse ano, estaria satisfeito com minha aquisição? Estou seguindo a vocação certa? E se não, por que razão? O comprador de meus serviços ficou satisfeito com eles? E se não, por que razão? Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. Tendo lido e assimilado os dados desse capítulo, você está agora pronto a criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. Nesse capítulo, encontrará a descrição adequada de cada princípio essencial no planejamento da venda de seus serviços pessoais, incluídos os atributos principais da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, descrição dos campos de oportunidade para a liderança, causas principais do fracasso em todas as fases da vida e as perguntas importantes que deverão ser usadas na autoanálise. Essa apresentação pormenorizada e exata de dados foi incluída porque será necessária a todos que precisam começar a acumular riquezas, negociando serviços pessoais. Aqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro, nada têm a oferecer, senão serviços pessoais em troca de riquezas. Por isso, é essencial que disponham dos dados práticos necessários à negociação de serviços, para melhor proveito. A assimilação e compreensão completas dos dados aqui apresentados será útil na negociação de serviços e ajudará também a pessoa a ser mais capaz de análise e capaz de julgar os outros. Os dados serão inestimáveis a diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros dirigentes encarregados da seleção de empregados e da manutenção de organizações eficientes. Se você duvidar dessa afirmação, experimente sua eficácia respondendo, por escrito, às 28 perguntas de autoanálise. Suas vastas oportunidades de acumular riquezas. Agora que analisamos os princípios pelos quais se podem acumular riquezas, perguntaremos, naturalmente, onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? Muito bem, façamos um balanço e vejamos o que os Estados Unidos oferecem à pessoa que procura grandes ou pequenas riquezas. Para começar, lembremos-nos, todos nós, de que vivemos num país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação sem paralelo no mundo inteiro. Muitos de nós jamais fizemos um balanço das vantagens dessa liberdade.
Jamais comparamos essa liberdade ilimitada com a liberdade reduzida de outros países. Aqui, nós temos liberdade de pensamento, liberdade na escolha e no gozo da instrução, liberdade de religião, liberdade política, liberdade na escolha de um negócio, profissão ou ocupação, liberdade de acumular e possuir, sem ser molestado, toda a propriedade que pudermos acumular, liberdade de escolher nossa residência, liberdade de matrimônio, liberdade através de oportunidades iguais a todas as raças, liberdade de locomover-se de um estado a outro, liberdade na escolha dos alimentos e liberdade de concorrer a qualquer posto na vida para o qual estejamos preparados, mesmo à presidência dos Estados Unidos. Temos outras formas de liberdade, mas essa lista dará uma visão geral das mais importantes, que constituem oportunidades do mais alto grau. Essa vantagem de liberdade é tão mais visível quanto os Estados Unidos são o único país que garante a cada cidadão, nativo ou naturalizado, uma lista de liberdades tão amplas e variadas. Em seguida, recapitulemos algumas bênçãos que a nossa liberdade tão difundida colocou ao alcance de nossas mãos. Tomemos como exemplo a família americana média, isto é, a família de renda média, e somemos os benefícios de que dispõe cada membro da família nessa terra de oportunidades, e de muitas oportunidades. Depois da liberdade de pensamento e ação, vem alimentação, vestir e abrigo, as 3 necessidades básicas da vida. Alimentação. Por causa da nossa liberdade universal, a família americana tem ao seu dispor, à porta mesmo, a mais variada seleção de alimentos encontrada em qualquer lugar do mundo, por preços ao seu alcance econômico. Vestir. Em qualquer parte dos Estados Unidos, a mulher de padrão médio pode se vestir com conforto e capricho, por menos de $500 por ano, e o homem médio idem, ou por menos ainda. Abrigo. A família média vive em um apartamento confortável, aquecido à eletricidade, com gás para cozinhar. A torrada da refeição matinal foi feita em torrador elétrico, que custa alguns dólares apenas. A limpeza do apartamento é feita por aspirador elétrico. A água quente e fria correm a qualquer momento na cozinha e no banheiro. A comida é conservada na geladeira elétrica. A esposa enrola o cabelo, lava a roupa e a passa com equipamento elétrico, facilmente manejável pela força obtida ao ligar o fio na tomada da parede. O marido se barbeia com o barbeador elétrico e eles recebem diversão do mundo inteiro durante 24 horas, se o quiserem, sem despesa, ligando simplesmente o rádio ou a televisão. Há ainda outras comodidades nesse apartamento, mas a lista acima dá boa ideia das evidências concretas da liberdade de que nós, na América do Norte, gozamos. Somente as 3 necessidades básicas de alimentação, vestir e abrigo foram mencionadas. O cidadão americano médio tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca de esforço modesto, não excedendo 8 horas diárias de trabalho. O americano médio tem direitos de propriedade assegurados de uma maneira que não se encontra em nenhum outro país do mundo. Ele pode colocar o dinheiro excedente no banco com a certeza de que seu governo o protegerá e o reembolsará se o banco falir. Se o cidadão americano quiser viajar de um estado a outro, não precisa de passaporte nem da permissão de ninguém. Pode ir quando bem entender e voltar quando tiver vontade. Pode também viajar de trem, carro privado, ônibus, avião ou navio, conforme sua renda permitir. Dê crédito ao capital. Muitas vezes ouvimos políticos proclamando a liberdade da América ao solicitar votos, mas raramente dão tempo ou dedicam esforço suficiente à análise da fonte ou natureza dessa liberdade. Como não tenho nenhum interesse pessoal, nenhum ódio a exprimir, nenhum motivo escondido a concretizar, tenho o privilégio de entrar numa análise franca do algo misterioso, abstrato, muito mal entendido, que dá a cada cidadão dos Estados Unidos mais bênçãos, mais oportunidades de acumular riquezas, mais liberdade de todos os tipos que se possa encontrar em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a fonte e a natureza desse poder invisível, porque conheci e conheço há mais de meio século vários homens que organizaram esse poder e vários responsáveis por sua manutenção. O nome desse misterioso benefitor da humanidade é capital.
O capital não consiste apenas em dinheiro, mas mais especialmente em grupos de homens altamente organizados e inteligentes, que planejam meios e modos de usar dinheiro com eficácia para o bem do público e para lucro próprio. Tais grupos consistem de cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, propagandistas, experts em transportes, contadores, advogados e médicos, e homens e mulheres com conhecimentos altamente especializados em todos os campos da indústria e do comércio. Eles são pioneiros, fazem experiências e abrem caminho em novos campos de iniciativa. Mantêm hospitais, escolas superiores, grupos escolares, constroem rodovias ótimas, editam jornais, pagam a maior parte das custas do governo e tomam conta dos múltiplos pormenores essenciais ao progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, porque fornecem a matéria de que consiste a educação, o esclarecimento e o progresso humano. O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade, é o mais importante esteio da civilização. O simples café da manhã, que foi aqui descrito, não poderia ter sido entregue às famílias a um custo módico, ou mesmo a qualquer outro custo, se o capital organizado não tivesse fornecido o maquinário, os navios, as estradas de ferro e o vasto contingente de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado tentando imaginar-se assim mesmo, tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal aqui descrita, para as famílias de Nova York. Para conseguir o chá, você teria de fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas bem distantes dos Estados Unidos. A não ser que você seja excelente nadador, ficaria cansado com a viagem de ida e volta. Depois, confortar-se-ia com outro problema. O que usaria como dinheiro, no caso de ter a resistência física para atravessar o oceano a nado? Para fornecer açúcar, teria de fazer outra longa travessia a nado até a América do Sul, ou uma longa caminhada à região açucareira de Utah. Mesmo assim, você ainda poderia voltar sem o açúcar, porque são necessários esforço e dinheiro para produzir açúcar, para não dizer nada do que é preciso para refiná-lo, transportá-lo e entregá-lo à mesa de refeições, em algum lugar dos Estados Unidos. Ovos poderiam ser facilmente conseguidos de fazendas próximas, mas você teria um longo passeio de ida e volta até a Flórida antes de poder servir suco de uvas. Outro passeio longo seria para Kansas, ou outro estado produtor de trigo, para arranjar pão feito de farinha de trigo. Cereais secos teriam de ser omitidos do cardápio, porque seriam impossíveis de obter sem o trabalho de uma organização bem treinada de homens e de máquinas adequadas, que exigem capital. Enquanto descansa, poderia partir para outra nadada em direção à América do Sul, onde apanharia algumas bananas, e na volta poderia dar um pulinho à fazenda mais próxima para apanhar manteiga e creme de leite. Então, sua família estaria pronta para se sentar e gozar a refeição matinal. Parece absurdo, não parece? Bem, o procedimento descrito seria o único modo possível de arranjar esses alimentos simples se não tivéssemos um sistema capitalista. A civilização se constrói sobre o capital. A quantidade de dinheiro exigida para a construção e manutenção de estradas de ferro e navios usados para a entrega daquela simples refeição matinal é tão imensa que surpreende a imaginação. Alcança um montante de centenas de milhares de dólares, sem mencionar os exércitos de empregados treinados exigidos para operar trens e navios. Transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna na América capitalista. Antes que qualquer coisa possa ser transportada, algo deve ser plantado no solo ou manufaturado e preparado para o mercado. Isso requer mais milhões de dólares em equipamento, maquinário, embalagem, encaixotamento, venda e salários de milhões de homens e mulheres, e navios e estradas de ferro não brotam do solo, nem funcionam automaticamente. Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização por meio do trabalho, engenho
e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. São homens conhecidos como capitalistas. São motivados pelo desejo de construir, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas. E porque prestam serviços sem os quais não existiria civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas. Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem muitos de nós ouvimos oradores de praça pública falar mal. São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais se referem como interesses predatórios, ou Wall Street. Não estou tentando fazer uma petição a favor ou contra algum grupo de homens ou sistema econômico. Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas quando me refiro aos líderes sindicais desonestos. Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O propósito deste livro, propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos os que desejam tal conhecimento a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riquezas em qualquer quantidades que desejarem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista, com o duplo propósito de mostrar que todos os que procuram riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. E 2, apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente encobrem aspectos das questões que eles apresentam, ao se referirem ao capital organizado como algo pernicioso. Estamos num país capitalista. Ele foi desenvolvido pelo uso do capital, e nós que nos arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riquezas, nem oportunidade seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios. Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e este é prestar serviços úteis. Nenhum sistema jamais foi criado por meio do qual os homens possam adquirir riquezas legalmente por mera força de números, ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. Abundância em toda a parte, oportunidade em toda a parte. Nos Estados Unidos, há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riquezas que qualquer pessoa honesta possa desejar. Quando se vai à caça, escolhe-se os lugares em que há muitos animais para caçar. Ao procurar riquezas, vale naturalmente a mesma regra. Se procura riquezas, não se esqueça das possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam anualmente milhões de dólares em batom, rouge e outros cosméticos. Se é dinheiro que você procura, considere com atenção um país que gasta milhões de dólares anualmente em cigarros. Não se apresse muito a se afastar de um país cujo povo voluntariamente, mesmo que avidamente, gaste milhões de dólares anualmente em futebol, beisebol e lutas de boxe. Lembre-se também que este é apenas o começo das fontes disponíveis para a acumulação de riquezas. Apenas alguns luxos e gêneros não essenciais foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desses produtos fornece emprego regular a milhões de homens e mulheres que recebem por seus serviços milhões de dólares mensais, gastando-os friamente tanto em luxos quanto em gêneros necessários. Lembre-se, especialmente, que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais podem ser encontradas vastas oportunidades de acumular riquezas. A liberdade americana vem, nesse ponto, em nosso auxílio. Nada existe para detê-lo, ou a quem quer que seja, ao lançar-se ao esforço necessário à realização desses objetivos. Quem tiver talento, instrução ou experiências superiores pode acumular riquezas em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida, em troca de pequena quantidade de serviços. Portanto, eis aqui a questão.
A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão, vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, ponha-o em ação e prossiga com persistência. A América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso. A América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete, nem pode dar algo de graça porque o sistema em si é irrevogavelmente controlado pelas leis econômicas que não reconhecem nem toleram por muito tempo receber sem dar. Pontos a fixar. 4 princípios dinâmicos orientam-no na formação do grupo de mente superior que expande grandemente seu poder de ganhar dinheiro. Você pode escolher pessoas que o inspirem, que compartilhem de seu poder mental, que reflitam e aumentem sua grande fé. Explore os 11 segredos da liderança bem-sucedida, as 10 razões pelas quais os que procuram ser líderes fracassam. Eleve-se bem acima de qualquer influência negativa. Examine os 6 campos para nova liderança e as 5 maneiras de conseguir um bom emprego, em qualquer campo desejado. Escreva um resumo, ou dossiê, de acordo com o plano aqui fornecido, e as portas se lhe abrirão. Empregadores irão convidá-lo a ocupar cargos importantes e bem pagos. A prosperidade americana se baseia do capital, não muito diferente, em princípio, do capital que você traz dentro de si. O sucesso não exige explicações. O fracasso não permite álibis.